Boa noite, irmãos. Que Deus esteja conosco. Mais uma vez, uma satisfação estarmos reunidos pela santa vontade de Deus. Rogando a Deus que nos ampare neste encontro, dando-nos a inspiração, dando-nos a orientação e o esclarecimento, o discernimento daquilo que, pela sua vontade, nos for inspirado para transmitir aos irmãos na noite de hoje. Mas antes, vamos elevar nossas mentes, nossos corações, pedindo a Deus o amparo, agradecendo primeiramente pela experiência deste dia. Senhor Jesus Cristo e Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua presença junto conosco, te agradecemos pela dádiva de mais um dia, te agradecemos por mais este encontro espiritual. Que Tu ampares a todos os que estão reunidos nesse momento em comunhão com a Tua santa vontade. Que Tu nos dê a sabedoria e o entendimento para o encontro dessa noite, nos dê a inspiração necessária para transmitirmos a mensagem dessa noite. Pela Tua santa vontade, então, iniciaremos a reunião da noite de hoje. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso, é pela Sua santa vontade onipotente que obedecemos, que declaramos aberta mais esta reunião espiritual. Para a reunião de hoje, então, iniciaremos com o Evangelho segundo João, capítulo 2, as bodas de Caná. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhes: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que o estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas ali para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca, e Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho inferior. Mas tu guardastes o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus, que ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Esse texto, se nós observarmos, ele começa dizendo que 3 dias depois houve um casamento, o que nos leva a uma pergunta: 3 dias depois do quê? Daí, nós observando na Escritura, no Evangelho segundo João, refere-se a 3 dias após o batismo de Jesus, por João Batista. Então diz na Escritura assim que houve o batismo. No dia seguinte, 2 discípulos de João acompanharam Jesus, André e Pedro. E no outro dia, ou seja, no dia seguinte, no segundo dia, aliás, Filipe e Natanael. E no 3º dia, houve as bodas. Esse episódio das bodas de Caná, esse fato histórico. Mas o Evangelho tem as suas características, tem seus mistérios. Se nós prestarmos atenção aqui, 3 dias depois, houve esse evento. Mas se nós lermos o batismo de Jesus nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, consta assim que após Jesus ter sido batizado por João, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Então, se nós não prestarmos atenção, parece contraditório. O que está escrito no Evangelho não é igual ao que está escrito no outro. Se nós lermos sem o devido cuidado, ou sem a devida atenção, primeira coisa que nos vem à mente, então Jesus foi batizado e foi levado para o deserto, e lá ficou 40 dias e 40 noites, jejuando e teve fome, quando foi tentado. Já no Evangelho de João, não fala dessa forma, dando a entender que isso ali também tem uma simbologia, essa questão dos 40 dias e 40 noites da tentação de Jesus. Bem, enfim, era isso o que gostaria de chamar a atenção nesse início aqui do texto.
Há um tempo atrás, antes do advento da internet, telefones celulares, Google, né? Então, quando o acesso à informação era mais restrito, era mais difícil. Então, quando conversávamos com algumas pessoas sobre espiritualidade, sobre a vida após a morte, sobre a eternidade, muitas justificavam a sua incredulidade, a sua ignorância, dizendo assim, mas, né, até hoje ninguém voltou para dizer se a vida continua, se a vida é eterna, se existe vida após a morte. Então, hoje, ainda tem pessoas que usam também desse mesmo subterfúgio para fugir do assunto, para fugir da conversa. Mas hoje nós podemos dizer que esse argumento é totalmente descabido nos dias de hoje, pelo excesso de informação que nós temos, né? Só demonstra uma falta, uma grande falta de informação e uma falta de interesse pelo assunto de repente. Porque a internet tem páginas e mais páginas falando sobre este assunto, né? Pessoas dando testemunho das suas experiências na espiritualidade, seja através de, como chamam de projeção astral, desdobramento, viagem astral, experiências de quase morte. São muitas e muitas páginas e muitas pessoas dando testemunho de experiências vivenciadas no mundo espiritual. E mesmo assim ainda tem muitos que dizem assim que ninguém voltou. Todo aquele que tem uma experiência espiritual e está contando é porque ele foi ao mundo espiritual e retornou e está contando a sua experiência. Um dia desse eu assisti uma entrevista muito bacana de uma senhora chamada Denise Cury, no canal Experiências Luminosas. E o nome do vídeo é assim, Vós sois deuses. Então nessa entrevista ela compartilhava as suas experiências no mundo espiritual, na espiritualidade, o que ela tinha aprendido e as conclusões que ela tinha chegado até então, né? Então o entrevistador perguntou para ela, depois dessas experiências todas que tu tem na espiritualidade, quem tu acha, assim, quem tu poderia dizer seja Jesus, né, no teu conceito agora? Daí ela respondeu assim, ela disse assim, Jesus, eu creio, né, compreendo, ser um ser iluminado que foi enviado ao mundo para trazer o despertar de consciência. Despertar da bondade, da justiça, do amor, né? Ela disse, mas infelizmente os homens, né, pelos seus interesses pessoais, as religiões, distorceram, desviaram a mensagem de Jesus. Então eles ficaram aí trocando ideia, o entrevistador e ela ali, né? Então eles conversando, dizendo assim, ele veio nos dizer que nós somos, né, o que fazemos aqui e o que nos espera após esta experiência terrena. Tanto que ele disse muito, num momento qualquer lá dentro da Escritura, ele diz assim, eu sei de onde vim e para onde vou, vós não sabeis de onde vem e nem para onde vão. Né? Então, ele tinha consciência desperta. João Batista, no capítulo 3, quando ele dá testemunho de Jesus, ele diz assim, quem vem do alto está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e só fala das coisas da terra. Quem vem do alto está acima de todos e testifica do reino dos céus, testifica da espiritualidade, mas muitos não creem. Até hoje, por exemplo, assim, as pessoas que têm experiências espirituais têm muita dificuldade de partilhar aquilo com as pessoas que estão à sua volta, porque a grande maioria descrê, a grande maioria acha que é delírio, acha que, né, não é uma coisa, não é possível aquilo. Então Jesus disse, eu não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo. E ele diz assim, não estranheis de eu dizer que sou filho de Deus ou de fazer as coisas que eu faço, porque vós também podeis fazer as mesmas coisas que eu faço. Daí em João 14, 2 ele diz assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Ele disse assim, mas não vos admireis dos milagres que através de mim é realizado, porque vós também podeis fazer, porque também vocês são filhos de Deus, porque também, ousaria até dizer, vocês também são, como está escrito na lei, vós sois deuses. Acontece que foi necessário vir nosso Senhor Jesus Cristo para trazer à humanidade esse despertar de consciência, porque o homem por si mesmo não conseguiria sair dessa roda
da ilusória, essa roda da ilusão. Então era necessário que viesse um ser iluminado para iluminar as consciências. É interessante que sempre que tem esses vídeos, assim, tem os comentários embaixo, que eu gosto de acompanhar os comentários, né? E nesses comentários tem aquelas pessoas que se comprazem em ouvir um testemunho desses, porque vocês estão buscando também uma transformação, estão buscando uma renovação, mas também, em contrapartida, tem aqueles que estão sempre desfazendo, estão sempre jogando contra, estão sempre buscando desfazer por causa da sua compreensão, por causa da sua formação, por causa da sua orientação dentro dessa ou daquela religião. Até com relação a isso, um dos comentários que tinha nesse vídeo, assim, quando eles falaram, né, que porque vós podeis fazer o que eu fiz, porque também vós sois deuses. Então uma pessoa disse, mas então se tu é Deus, transforma a água em vinho. Né? Eu achei muito interessante até uma resposta que o próprio entrevistador deu. Ele disse assim, esses milagres estão acontecendo diariamente e na nossa volta nós que não temos percepção. Ele disse, mesmo que um agricultor plante uma vinha, uma parreira, né? Não sei como chama lá, a muda da árvore da uva lá. Então, vou dizer assim, mesmo que ele plante, se ele plantar e regar dentro das suas necessidades, ele estará transformando aquela água em vinho também. Né? Também há na natureza um milagre acontecendo e nós não percebemos. Então foi por causa disso que eu tive curiosidade de investigar esse texto, de trabalhar esse texto. Então esse texto, conforme foi lido aqui, é o fato histórico narrado dentro da Escritura. Mas também não mesmo cheio de simbolismos. Se nós observarmos, vamos dizer assim, essa transformação da água em vinho foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Mas se nós observarmos, esse será o primeiro e será o último sinal assim, que Jesus realizou. Né? Porque se nós observarmos assim como nos textos, o primeiro parágrafo contém ali resumido toda a ideia do texto que vai ser desenvolvido, assim também, se nós observarmos, né, esse primeiro sinal feito por Jesus, parece que também é um resumo de toda a sua missão aqui nesse mundo. Se nós olharmos como ele é cheio de simbolismos também. Em primeiro lugar, um casamento, né? Se nos leva às bodas de Canaã, as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse, versículo 19, 7, regozijemo-nos e exultemos e damos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então, o casamento representa essa união daqueles que, através do Cristo, foram salvos e se unificarão com Deus. Representa a união do Cristo com a igreja. O noivo representa o próprio Cristo, que diz lá em João, o próprio João Batista dando testemunho de Jesus, ele diz assim, o que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo se regozija por estar presente. Temos também o vinho, né, o vinho velho, que foi a água que foi transformada num vinho novo. Temos ali também o vinho velho e o vinho novo, que representa as duas alianças, como Paulo explica lá em Gálatas, lá como Sara e Agar, os dois filhos, as duas leis, as duas consciências. Temos a água, se nós vermos lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, diz assim, que significa água, representa povos, línguas e nações, ou seja, a humanidade, ou seja, a natureza humana, ou seja, a consciência humana que tem que ser transformada. Assim como ele transformou a água em vinho, também transforma a natureza humana em natureza espiritual, pelo seu exemplo, pelo seu ensinamento, pela sua doutrina. Então ele diz assim lá no capítulo 10 de João, ele diz assim, o mercenário vem para matar, roubar e destruir.
E ele disse, não, Jesus não veio para matar, roubar e destruir. Ele disse assim, eu vim para salvar, para libertar, para transformar. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, há várias passagens que Jesus demonstra grande domínio sobre as águas, né? Se nós observarmos, ele andou sobre as águas, ele repreendeu as águas, ele transformou a água em vinho, demonstrando que tinha grande domínio sobre a natureza. Assim como ele tinha grande domínio sobre a natureza exterior, ele também tinha grande domínio sobre a natureza humana. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele tinha autoridade sobre a natureza humana. E assim como Jesus Cristo veio para trazer essa renovação de consciência, é assim como foi dito que nós também, sim, como filhos de Deus, também poderíamos realizar o que Ele fez e outras obras maiores. Então, a nós também é dado, porque Ele lá no final, ele ordenou aos seus discípulos assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Então, se Jesus transformou água em vinho lá no início da sua trajetória, hoje ele continua assim, simbolizando que era a transformação das consciências materializadas em consciências espiritualizadas, em consciências espirituais. Hoje não é diferente. Ele continua transformando consciências que estão presas a esse mundo ilusório em também consciências espirituais. E a nós também é dado participar desse trabalho. Em primeiro lugar, observando os seus ensinamentos, em primeiro lugar, procurando transformar a nós próprios e depois, pelo exemplo, assim, pelo testemunho, também procurando trabalhar, né, para que aqueles que estão à nossa volta também se melhorem, também se purifiquem, também se transformem espiritualmente. O professor Júlio Gart, no seu livro As Duas Grandes Leis Espirituais, Lei de Liberdade e Obediência, ele diz assim, reunamo-nos os que temos a missão elevada de conhecer a verdade e dá-la a conhecer. Procuremos a nossa verdadeira salvação que nos livrará de tantas mortes. Cumpramos o nosso dever salvando ao nosso próximo. Então, reunamos-nos nós que temos a missão de conhecer a verdade e dá-la a conhecer. Procuremos a nossa verdadeira salvação, a nossa verdadeira transformação que nos livrará de tantas mortes. Então, cumpramos o nosso dever, trabalhando pela nossa transformação interior e auxiliando também na transformação do nosso próximo. Respondei ao chamado que faz a própria consciência. Abri caminho para que o Senhor, o Cristo e Deus, more em vós. E com a luz da verdade, dê a consciência celestial, a consciência espiritual a todos os escolhidos. Desiludidos da vida, desiludidos das religiões, para vós é a verdade. Os que amarem a justiça imanente, a justiça divina, justificai as vossas almas dentro da obediência a Deus. Mais uma vez ele convida, mais uma vez ele estimula, mais uma vez ele incentiva. Trabalhemos pelo advento de uma nova raça espiritual na América e estendemos-la por toda a terra. Operemos em todo sentido para a difusão da fé baseada na razão, a fé consciente, raciocinada e demonstrada, e tratada da ciência de Deus, nos leva ao questionamento, a nos perguntar, vieste ao mundo pela tua vontade?
se nós raciocinarmos sobre isso, será que nós viemos ao mundo pela nossa vontade? Será que nós deixaremos o mundo pela nossa vontade? Será que nós temos consciência de que nós somos senhores do nosso destino? Nem mesmo aquele que se suicida o faz pela sua vontade pessoal. Ouviste ou ouviste dizer que alguém que se privou da vida sem nenhum motivo, sem nenhuma causa? Então, afastadas as causas, desapareceu o efeito. E a causa primária não depende do homem, porque ninguém, pela sua vontade humana, deseja o que não lhe convém. As causas podem ser várias, né? O amante não se teria suicidado se tivesse sido correspondido, o ébrio, o drogado. Retiradas as causas, não se suicidam. E assim em todos os casos. Dentro da lei de liberdade, dentro do mundo, o homem tem que passar por todas as experiências até que compreenda a verdade, que ele não é um ser individual, que ele não é uma individualidade separada do todo, que todos nós estamos ligados, que todos nós estamos interligados e que todos nós estamos conectados. Todos nós estamos sujeitos a uma vontade maior, que é a vontade de Deus. Então, também cumpramos o nosso dever, auxiliando nossos irmãos nesse trabalho de troca de consciência, nesse trabalho de compreender uma verdade maior, de compreender que a verdadeira vida está no Espírito e não nas coisas deste mundo, que esta vida aqui é passageira. Então, que nós também possamos participar dessa tarefa que foi iniciada por nosso Senhor Jesus Cristo no seu primeiro prodígio, seu primeiro milagre, seu primeiro sinal que foi feito aqui entre os homens. Que nós, hoje, também sejamos participantes dessa mesma tarefa, auxiliando nossos irmãos também nesta caminhada. Então, eu dou graças a Deus por partilhar com esses irmãos, com os irmãos, aquilo que nos foi dado para a noite de hoje. E agora passo a palavra para o meu companheiro da noite, nosso irmão Júlio, pela vontade de Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus esteja com todos nós. Um abraço em Cristo a todos. O irmão Paulo vinha trabalhando, né, a passagem que leu, né, simbolizando essa transformação de consciência. Ele citou uma passagem onde nosso Senhor Jesus Cristo diz: sois deuses, onde nosso Senhor Jesus Cristo foi questionado, que ele se considerava um com o Pai. Então esse tema é tão atual, se a gente for observar ele, irmãos. É mais ou menos o que acontece hoje com a humanidade, tá? Então eu vou pegar ele aqui, ele está escrito no Evangelho de João. No capítulo 10, já começa no versículo 22. Só vou dar uma pincelada aqui mais ou menos. Então, com o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que ele vinha instruindo o povo ali no Jesus, o bom pastor, no João 10, ele vem na festa da dedicação e Jesus é interrogado. Então, ele dando seu discurso, falando, e os judeus ali questionando ele, de certa forma, ele no final então do seu discurso, ele diz: eu e o Pai somos um. Daí, os judeus se incomodaram com aquilo, não compreenderam, pegaram as pedras e quiseram então apedrejar nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz que ele e o Pai somos um. Então, nosso Senhor Jesus Cristo pergunta para eles, então, tá, mas por qual das obras que estão sendo feitas vocês querem me apedrejar? Ele diz: não é porque das obras boas que tu fizeste, mas porque tu te considera Deus. E aí vem essa resposta que o irmão Paulo citou ali antes, no início, mas está escrito na vossa lei, nosso Senhor Jesus Cristo falou. Lá em Salmo 82, versículo 6, ele diz: vós sois deuses. Ele diz lá: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer um dos príncipes. Então,
era uma citação que já tinha no Velho Testamento. E não só ali, né, em Salmo, também tem em Êxodo, na época de Moisés, Êxodo 4,16, quando Deus disse para Moisés: ele, Arão, falará por ti ao povo de Israel, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Em Êxodo 7,1 também disse novamente Deus a Moisés: vê que te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Então, várias citações que já no Velho Testamento já se representava essa, no sentido então como Deus, como Moisés ia representar, né, ele ia ser o representante de Deus, e Deus ia falar através dele e agir. Então, para demonstrar esse poder de Deus, ele ia ser através de Moisés. Esse seria o significado então do lado do Velho Testamento. E também lá quando ele disse sois deuses, ele estava dizendo para aquele que era um representante do povo, para os juízes, chamando a atenção para que observassem também o que estavam fazendo nas suas obras, que agisse justamente, sem partidarismo, né? Porque eles também seriam julgados segundo as obras deles. Tanto que Jesus disse assim, ó, no versículo 35, ó, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Então nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo assim, aquele povo que simplesmente só ouviram a mensagem, ainda não compreenderam, só foram dirigidos à palavra de Deus, foi dito, vós sois deuses, quanto mais, eu que estou aqui fazendo essas obras, estou demonstrando o poder de Deus e dando glória a Ele, teria todo o direito de dizer que Ele era um com o Pai. E com isso, como estava escrito nas Escrituras, eles tiveram que jogar as pedras no chão e sair porque realmente não tinham o que dizer. Estava lá escrito na lei, né? Estava escrito então nas Escrituras. E eles liam, conheciam e sabiam, representavam essa Escritura, mas sempre ao pé da letra, sem muita compreensão, sem muita transcendência. Eu acho interessante, como é uma transformação de consciência, esse vós sois deuses, para a gente trabalhar um pouquinho. Em que sentido? Nosso Jesus Cristo disse e também ele traz isso para a humanidade hoje. Eu vejo a humanidade hoje, eu vejo os religiosos, aquela mente religiosa, muito parecido com os judeus da época. Também não compreenderam. Porque quando é dito para nós, quantas vezes já foi perguntado esse questionamento e todo mundo conhece, onde está Deus? E as pessoas dizem, é onde Deus não está. Então se a gente vai observar isso, desde o átomo, tudo que é criado, as moléculas, os prótons, elétrons, toda a partícula criada por Deus e tudo é criado por Ele, onipotente. Então tudo que se origina da sua criação faz parte da sua criação e também ali se expressa, Tanto que é dito, foi dito do professor Júlio Gart na sua obra das Grandes Leis Espirituais, ele disse também naquele vídeo legado, o livro escrito por ele, que nosso Jesus Cristo era um servo incomparável que via a expressão de Deus em todos os atos humanos. Então, ser Deus, no sentido, estar conectado, é o X da questão aqui. É transformar a água em vinho. Quando foi trabalhado, o irmão Paulo trabalhou essa passagem. A representação daquela passagem da água em vinho. Então, a água no sentido, natureza humana, a velha lei, como os judeus acreditavam na letra. E nosso Jesus Cristo trouxe, então, um vinho novo, um sabor diferente. Representando a vida, representando o sangue, representando toda a sua trajetória, o conhecimento. Então, dentro dessa transformação, que eu acho interessante, que é o X da questão, como o homem pode pensar na sua pequenez, na sua arrogância, muitas vezes a gente queria dizer assim, arrogância é querer ser Deus. Mas a
a maior arrogância, irmãos, é não ser Deus, é se achar separado de Deus. Esse foi o grande erro que cometeu, simbolicamente também nas Escrituras, Adão e Eva, na representação da criação, quando foi dito para ele que se ele comesse do fruto proibido, ele seria igual a Deus. Mas ele já era igual a Deus. O homem foi criado à sua imagem e semelhança através da divindade que existe em cada ser. Essa é a semelhança do homem. Se ele já era, então à medida que ele teve essa tentação, aí o ego falou, a natureza humana falou, aí ele se separou de Deus realmente. Aí que foi expulso do paraíso, simbolicamente falando. Então por isso que a mente religiosa coloca um Deus distante. Por isso que nós não somos religiosos, porque a religião, o significado da palavra religião quer dizer religar. Na verdade, o homem nunca esteve separado de Deus. Ele é um com Deus. Nós somos a expressão de Deus. E compreender isso que nos liberta, isso que nos salva, isso que nos dá a compreensão. Se todos somos a expressão de Deus, como vai tirar a vida um do outro? Está tirando a vida de Deus? Então, para ver que isso amplia, que se isso amplia através, tu começa a compreender, tu vai poder perdoar dessa forma, porque não vai se sentir ofendido, porque a pessoa não te ofende, ela também está ofendendo também a Deus, quando está ofendendo uns aos outros. Por isso que o fazer os outros querer que vos façam é importante. Tu começa a compreender os ensinamentos deixados por nosso Jesus Cristo quando compreende essa unificação com o Pai. Que nós não somos e não estamos desligados de Deus. Nós somos realmente Deus na essência. Nós temos dessa divindade em cada um de nós. Muitas vezes adormecida, e também esse é o grande trabalho que a natureza humana faz, de sempre nos lembrar e querer dizer que se nós formos igual a Deus, nós somos a expressão de Deus, é prepotência e arrogância, mas não é, irmãos. Com a devida compreensão, reconhecendo que é Deus em cada um que age. O professor Júlio Gart, o Gart na sua obra As Duas Grandes Leis, também, novamente, ele diz que homens deuses são aquele que tem, então, o Espírito do Cristo. Eu e o Pai somos um, né? Por isso que nosso Jesus Cristo diz que ninguém chega ao Pai a não ser por mim, porque ele trouxe esse ensinamento dessa possibilidade, né? Esse reconhecimento que a gente é um só, né? Que somos a expressão verdadeira de Deus. Mas o ego, o egoísmo, quanto mais tenta separar isso, mais distante vai ficando, mais a gente vai ver que a gente está dando poder a si mesmo e não ao Deus verdadeiro. Por isso que essa transformação de consciência é importante, a única que nos liberta, irmãos. A única que nos liberta realmente de tantos egos, tantos conceitos, preconceitos. Muita coisa foi ensinado com a mesma base que os religiosos, que o nosso Jesus Cristo trabalhava na época, os fariseus, os saduceus, os intérpretes da lei, os entendidos da lei, que eles levavam o ritualismo e não transcendiam na consciência realmente o que cada um deveria fazer. Sim, só se preocupava com os dogmas, mas o egoísmo era grande, mas sempre consigo mesmo. Então, dentro dessa passagem que o irmão Paulo trabalhou ali, acho que é João 2, das bodas de Canaã, achei interessante que nosso Senhor Jesus Cristo comentou ali, ainda não é chegada a minha hora. Se a gente for observar que esse acontecimento que ele fez ali, dessa simbologia também, só está escrito no Evangelho de João. Então, Mateus, Marcos e Lucas não está. Então, a gente observa que é uma coisa... Ele não queria chamar muita atenção ainda na época, porque mais tarde que ele começou então, a deslanchar, a trabalhar realmente as consciências das pessoas. Então, ali, somente os seus serviçais, seus servos, que ficaram sabendo desse acontecido. Senão, talvez até os demais evangelistas teriam colocado isso. Não colocaram, ficou só em João.
Mas essa simbologia, então, que ele já trouxe para nós, transformar a água em vinho, né? Transformar essa consciência humana, humanizada, separada de Deus, que se acha, né? Essa consciência superior que se unifica a Deus. Assim a gente vê realmente a expressão de Deus em tudo, quanto a gente trabalharia para o melhor de cada um, né? Mais ou menos 470 anos antes de Cristo, já Sócrates já falava sobre isso também. A filosofia socrática ensinava que o conhecimento do homem deveria conduzi-lo a investigar a sua própria realidade. E tem aquela frase célebre, conhecida, é: conhece-te a ti mesmo. Conhecerás Deus, conhecerás o universo. E ele diz também: conheça-te a ti mesmo e conhecerá Deus no outro. Nosso Jesus Cristo, pouco tempo depois, diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, então, a gente sabe que é Deus. Essa verdade está ligado. Então, sempre que estivermos ligados em Deus, estaremos ligados nessa verdade também. Então, essa transformação, se for observar também nas Escrituras, como é falado, né, sobre a representação da uva, parreira, videira, vinho. Desde o Velho Testamento, acho que só tem um livro que não fala em vinho, que é o livro de Jó. Todos os demais falam. Então, parreira, uva, tem muita representação sobre isso. Muitas vezes a parreira foi representação do povo de Israel. Muitas vezes, né, que nem o João 14 aqui já representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu pai é agricultor, ele disse: eu sou a videira e vós os ramos. Então eu sou a videira verdadeira, porque existe também videiras falsas que não são verdadeiras. Então, ensinamentos que também não são. Ele diz: então todo aquele que estiver ligado em mim e der frutos, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. E ele ainda diz na sequência: e essa limpeza, né, é feita através da palavra, através do conhecimento, através então desses ensinamentos que nós vamos nos limpando, vamos nos compreendendo, vamos nos renovando, recebendo essa seiva que vem do Cristo. O que é a seiva? É o que alimenta os ramos, é esse amor, né, que ele diz no próprio João 15, lá, videira e os ramos, diz, fala do amor, né? Que ele trabalha. Novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros assim como eu vos amei. Dando o exemplo de humildade, dando o exemplo de fraternidade. Aquilo que ele priorizava realmente eram os ensinamentos divinos. Não se preocupava com a sua vida pessoal ou material. Ele se preocupava realmente com os demais, os necessitados. E é o trabalho, então, do cristão, como o irmão Paulo falou, citou, quando ele diz que vós podereis fazer mais do que eu fiz. Por que ele diz mais do que eu fiz? Será que... E geralmente a gente trabalha isso, a gente imagina: nossa, Jesus Cristo ressuscitou mortos, então fez tantas curas. Mas essa mente crística que habitou em Jesus é a mesma que habitou nos apóstolos, é a mesma que habita, então, essa consciência que conduz a todos que fazem a sua vontade. Vós sois meus amigos se fizerem o que vos mando. Aquele que faz a vontade de Deus, então é amigo do Cristo, vamos dizer, se une a Ele. Então, de que forma é mais? É Ele, as obras são todas do Pai, e sempre mais em quantidade, não em... Ele só teve 3 anos aqui, quando trabalhou por essa causa, dos 30 aos 33. Depois, esse Espírito Divino trabalhou através de todos os seus enviados divinos, seus apóstolos e discípulos, e a cada um realmente que busca fazer a vontade de Deus dentro dessa mente consciente, dentro dessa divindade, né? Isso que é importante. E tem outra passagem também que representa muito bem a questão do vinho, é quando nosso Senhor Jesus Cristo comenta que nós não devemos colocar o vinho novo em odres velhos. Novamente, que o vinho, o que acontece? O odres era um tipo de cantil feito de pele de cabra na época, para guardar então líquidos, água, vinho, sucos. Eles mantinham uma temperatura ambiente, porque lá o calor é médio em torno de 40 graus, então realmente precisava de um...
E o que acontecia? O vinho fermentava, se o odre fosse velho, né, não tinha mais elasticidade, ele estourava. É aí que eu acho interessante. Vinho novo, mente nova, conhecimento novo, em odres novos. Então, essa renovação de transformação de novo, ó, da água em vinho. Interessante que por que eles não deviam fazer, porque se perderia o vinho e se perderia o odre. Mas o odre velho tinha uma finalidade. Ele ainda dava para botar água. Então, o odre velho era para colocar água. Então, lei velha, pensamento velho, mentalidade antiga, então é para a velha lei, é para os velhos conceitos, é para a natureza humana. E o odre novo, realmente, vida, sangue, né, ensinamentos divinos, é para essa nova maneira de vida, nova maneira de viver que temos em cada um. Então, essa transformação que é falado, assim como falou na passagem da videira, também os ramos, para que deem frutos. O irmão Paulo falou, né, também ali. Dar fruto é produzir, é alimento, é alimentar. Então é transformar essa divindade do Cristo a mais pessoas possíveis, né? Transformar, que eu digo, é levar essa mensagem, essa conscientização, essa libertação para todas as pessoas possíveis, para que elas realmente se sintam parte dessa divindade, sintam unificados com Deus. Então, essa é a maior purificação. Então, que levemos sempre a boa palavra, o ânimo, né? A compaixão, o otimismo, a compreensão, ajudando na saúde física, material e espiritual as pessoas em todas as suas necessidades e principalmente conscientizando as pessoas que elas também fazem parte desse plano divino, elas também são a expressão de Deus. E sendo a expressão de Deus, irmãos, muda todo o processo de compreensão. Então, tudo que é feito nos outros é feito no Deus que está em cada um. Nesses dias foi trabalhado aqui no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, escrita pelo professor Júlio Gartugart. Então, eu vou repetir aqui, porque é muito interessante, que fecha bem com esse contexto. É na página 177. É benefícios individuais e coletivos dentro da lei de Cristo. A gente vai ver que tem tudo a ver com esse despertar de consciência. Ao que não puderam fazer a religião nem a ciência oficial, poderá realizar a ciência divina. Dentro da lei de obediência, reformar o indivíduo pelo desenvolvimento desse discernimento, irmãos. A ciência humana ou religião, eles todos, ou um não acredita, o outro se considera sempre um Deus distante. Devemos reconhecer que é Deus dentro da lei perfeita que ensinou na pessoa de Jesus, o Cristo, o único que pode transformar a nossa consciência e, consequentemente, transformar-nos externamente como homens. Então, realmente, mudando a consciência, mudando o pensamento, a forma de pensar, muda-se a parte externa. Pois materialmente em nossos atos somos reflexos fiéis de nossas consciências. Nós somos o que pensamos, né? O que refletimos, o que julgamos. Transformemos o homem interior, o espírito, e teremos conseguido transformar o homem externo. Então, mentalmente, transformando a consciência, transformando a maneira de pensar, a maneira de compreender as coisas, nós vamos também nos transformar externamente. Dentro dessa lei, renova a sua mentalidade, progressivamente, voltando ao todo, que é Deus, de onde nasceu. O espírito humano diz que foi absorvido pela divindade, se torna Deus. Pois ele não reconhecerá outra lei espiritual, senão a vontade de Deus, com a qual se identificará recebendo os benefícios inerentes à posse do conhecimento da realidade. Deus manifesta-se no Espírito que cumpre a sua lei suprema, que é a sua vontade. O Espírito do homem permutou a sua mentalidade perecedora pela mente de Cristo, que é o supremo estado de consciência que nos une a Deus. Então, através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós, compreendendo isso e
exteriorizando isso em cada um, a gente também consegue essa unificação com Deus, se une a Deus. Obedecendo a Deus em nossas almas, nos unimos a Ele mentalmente, fazendo a sua vontade, anulando a nossa vontade ilusória. Desses dias foi trabalhado aqui sobre perdão, foi dito, se eu faço a vontade de Deus, mas claramente, se Ele em mim faz a sua vontade, lembra Ele ordenando Moisés lá para que falasse com o faraó, dizendo que era Deus que estava falando, se Ele em mim faz a vontade, então era a vontade de Deus se expressando através de Moisés, também naquela ocasião, tanto que Ele diz que Ele ia endurecer o coração do faraó para que demonstrasse o próprio poder de Deus. Se Ele em mim faz a sua vontade, onde está a minha vontade? Desapareceu? Que vontade tenho eu? Minha vontade divina que vem do alto, meu eu eterno. Realmente, quando a gente se vê unificado com Deus, isso flui naturalmente, irmãos. É Deus que age em cada um realmente, ou Cristo, né? Daí que é interessante, se eu vejo a minha vontade que faz tudo, terei que ser tolerante, terei que perdoar-me a mim mesmo nos demais, porque não verei outra lei espiritual senão a minha vontade onipotente. É a razão pela qual devemos perdoar as ofensas. O ódio não pode existir em nós, porque tudo é resultado da nossa própria vontade. E aí que sim vai o texto, irmãos. Mas, se eu vejo a minha vontade que faz tudo, eu terei que ser tolerante, terei que perdoar-me a mim mesmo nos demais. Realmente o perdão só é feito através de si mesmo. Essa compreensão que nós somos a expressão de Deus, somos um com Deus, nós vamos também ver Deus nos demais. Somente então, perdoando em si mesmo, a gente vai conseguir perdoar nos outros. É tudo consigo mesmo. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo diz que o reino de Deus não estava aqui ou lá, estava dentro de cada um. E Ele está dentro de cada um. Precisa ser despertado, compreendido e ser desiludido do que as religiões nos dizem. Que Deus é um Deus distante, né? Que somos numa distância tão grande. Na verdade, está tão perto que muitas vezes nós não achamos. E não compreendemos. Porque a função da natureza humana e do ego é não nos deixar unificar com Deus. E o nosso trabalho, essa limpeza que está sendo feita nessa grande parreira, grande videira, que é nosso Senhor Jesus Cristo, em cada um, em cada ser, em cada irmão que procura fazer a sua vontade, compreender a sua mensagem é essa. Nós somos realmente essa expressão de Deus e devemos dar testemunho desse Deus que está em cada um, através do nosso dia a dia, através do bom proceder desse Deus que está também nos demais. Então agradeço a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade. Muito bom ver os irmãos de seus lares, então que Deus ampare a todos e dê a compreensão também a cada um. Eu retorno a palavra então a nosso irmão Paulo, pela vontade de Deus, com a palavra. Irmãos em Cristo, nós agradecemos a Deus pelo encontro de hoje, pela mensagem de hoje, pela inspiração que nos foi dada a partilhar com os irmãos. Só para encerrar, eu gostaria de repetir esse versículo do capítulo 28 de Mateus, onde Jesus ordenou aos seus discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, levem essa mensagem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, que vos tenho ordenado. E o mais importante, e eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Se foi Jesus que transformou água em vinho lá no primeiro milagre, foi Jesus que continuou ensinando nos seus apóstolos, não Jesus o Cristo, né? Foi esse Espírito, o mesmo Espírito que estava em Jesus, é o Espírito que estava nos apóstolos, que estava nos discípulos e que está em nós, em todo aquele que estiver fazendo
buscando fazer o bem dentro dos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos conduza nesta tarefa. Agradecendo a Deus, agora convido os irmãos para que nós oremos ao nosso Pai novamente, agradecendo pelo dia de hoje, pelo encontro de hoje, pela inspiração, pelo bem-estar, pela alegria e a tranquilidade. Senhor Jesus Cristo e Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva de mais um dia, pela alegria de mais um encontro. E te pedimos, Senhor, que nos perdoes ainda os pecados e desobediências que conscientes ou inconscientemente temos praticado, que nos ilumine, Senhor, com o teu divino Espírito Santo. Que a tua presença luminosa afaste de nós, do nosso lado, dos nossos lares, espíritos, pensamentos e sentimentos que não nos convêm. Que somente os teus santos anjos de luz das hierarquias celestiais nos assistam, Senhor, aqueles nossos irmãos que na terra fizeram a tua vontade dentro dos teus mandamentos e estatutos. Pelos irmãos que estão enfermos, nós te pedimos que os ampare, dando-lhes tranquilidade, saúde física, mental, espiritual, segundo a necessidade de cada um. E que tu ampare a todo aquele ser, Senhor, que te busca em espírito e em verdade, onde quer que se encontre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso, é pela sua santa vontade onipotente, e encerramos então o encontro da noite de hoje, essa palestra, convidando os irmãos para que no próximo sábado estejamos juntos novamente através da internet, através do Facebook, através do YouTube. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus esteja conosco. Boa noite a todos.